Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação no dia 5 de agosto, volume 26, trecho 23. O reino da divina vontade e o da redenção sempre foram juntos. Jesus formou os materiais e os edifícios, e não se necessita outra coisa que os povos. Estava fazendo meu giro na criação para seguir todos os atos que havia feito nela a divina vontade, e tendo chegado ao momento em que o Ser Supremo criou a Virgem, parei para considerar o grande portento do qual teve início a redenção, e o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, a redenção e o reino de minha divina vontade sempre foram juntos. Para vir a redenção necessitava-se uma criatura que vivesse de vontade divina, como vivia Adão inocente no Éden antes de pecar, e isto com justiça, com sabedoria, por nosso decoro, para que o resgate do homem caído fosse baseado no princípio de como a ordem de nossa sabedoria criava o homem. Então, quando nós falamos de redenção, de Jesus nos redimir, nós também agora compreendemos que o reino da divina vontade também teve início ali, quando estava acontecendo a redenção. Porque para que acontecesse a redenção, necessitava-se de uma criatura que vivesse de vontade divina. E essa criatura, foi a Virgem Maria. Essa criatura que vivesse na divina vontade, como vivia Adão antes de pecar, com sabedoria, que ele pudesse, essa criatura pudesse resgatar o homem caído, que Adão, caiu porque ele se retirou da vontade divina, ele quis viver de sua própria vontade. E Jesus diz: se não houvesse uma criatura na qual meu Fiat divino tivesse seu reino, a redenção seria um sonho, não uma realidade. Porque se a Virgem não estivesse seu total domínio, a vontade divina e humana ficariam como em rivalidade e distância da humanidade, assim que a redenção era impossível. Então, se a Virgem Maria, onde o Fiat divino reinava nela, ela optou por fazer a vontade divina no ventre de sua mãe, a Santa Ana. Ela teve conhecimento ali, ela teve a plena consciência de tudo enquanto ela estava ali sendo formada, gerada, no ventre de Santa Ana. Da mesma forma que Jesus tinha consciência de tudo quando ele estava no ventre da Virgem Maria. A diferença entre os dois é que Jesus, no ventre de Nossa Senhora, ele sentia tudo, ele sentia, ele percebia a escuridão que era ali, ele percebia o estreitamento, era muito apertado, ele não podia se mover, ele não podia enxergar, ele não podia ouvir, ele não podia falar, e ele sofreu por tudo isso. Mas a Virgem Maria, não, ela foi preservada até disso, desse sofrimento.
Ela apenas teve a consciência e foi mostrado para ela, né, tudo que a vontade humana sem a vontade divina era capaz de fazer, e ela optou por nascer e viver só da vontade divina. Então, se essa criatura, né, que o Fiat Divino tivesse o seu reino, né, reinasse nela, que é a Virgem Maria, sem ela a redenção seria um sonho, não uma realidade. Não poderia acontecer a redenção, porque se a Virgem não estivesse seu total domínio, né, sobre a vontade humana dela, e a vontade divina reinasse nela, se ela não tivesse domínio, então a vontade humana e a divina elas iam meio que ficar com uma rivalidade, né, e distância da humanidade. Então a redenção seria impossível, porque a vontade humana ia estar sempre competindo com a vontade divina, né? Só que no caso dela não. Ela dominava totalmente, porque ela já nasceu, né, com a vontade divina, porque ela já fez opção antes de nascer. Em troca, a Virgem Rainha dobrou sua vontade sobre a vontade divina e a fez reinar livremente. Com isto, as duas vontades se fundiram, fizeram as pazes. O querer humano recebia o contínuo ato divino querer e o deixava fazer sem jamais opor-se, assim que nela o reino de Deus tinha sua vida, seu vigor e seu pleno domínio. Então a Virgem Maria, ela deixou a vontade divina reinar livremente, e aí as duas vontades se fundiram, porque ela dominou, né, a vontade humana, né, a vontade divina reinou. Então as duas se fundiram, e a vontade humana dela recebia o contínuo ato do divino querer, e sem jamais se opor, né, sempre vivendo a vontade divina. Então, nela, o reino de Deus tinha sua vida, o seu vigor e o seu pleno domínio. Jesus diz: veja então como começaram juntos a redenção e o reino do meu Fiat. Aliás, poderia dizer que começou primeiro o reino de meu Fiat, para seguir junto um e outro. Então, na verdade, né, não começou ali, né, começou antes, quando Nossa Senhora já, né, fez a opção, né, de viver a vontade divina. Então, os dois seguiram juntos, né? Ela nasceu vivendo na divina vontade, né? E por isso ela pôde ser a mãe do Redentor, né? Então, os dois então seguiram juntos, né? A redenção junto com a santificação, né? Com o reino do terceiro Fiat, que é o Fiat da santificação. O primeiro foi da criação, primeiro Fiat da criação, o segundo da redenção e o terceiro Fiat da santificação. Então, já estavam, né, a partir daí, já caminhando juntos esses dois Fiats. E assim, como por um homem e uma mulher que se subtraíram de meu querer divino, né, Adão e Eva, teve origem o reino do pecado e de todas as misérias da família humana, por causa da desobediência, né, de Adão e Eva. Se retiraram da vontade divina e passaram a viver somente da vontade humana, né? E eles, então, deram origem ao pecado e todas as misérias da família humana que nós, até hoje, né, recebemos de herança e temos, né, que conviver com isso. Assim como de uma mulher que, em virtude de que fez reinar a meu Fiat, foi feita rainha do céu e da terra, unida ao Verbo eterno, feito homem, teve origem a redenção, não excluindo nem sequer o reino da minha divina vontade. Então, da mesma forma, né, um homem e uma mulher, o homem é Jesus, né,
e a mulher, a Virgem Maria. Então, a Virgem Maria fez reinar o Fiat, né? E ela foi feita rainha do céu e da terra. E unida, né, ao Verbo eterno feito homem, que é Jesus, teve origem a redenção, e não excluindo o reino da vontade divina. Além disso, tudo que foi feito por mim, pela soberana do céu, não são outra coisa que materiais e edifícios que preparam seu reino. Meu evangelho pode ser chamado de vogais, as consoantes que, fazendo de arautos, chamavam a atenção dos povos a esperar algumas lições mais importantes, que deviam levar-lhes um bem maior que a mesma redenção, minhas mesmas penas, minha morte e minha ressurreição, confirmação da redenção, são preparativo do reino do meu querer divino. Eram lições mais sublimes e punha a todos atentos para esperar lições mais altas. E depois de tantos séculos, já o fiz. São as tantas manifestações que te dei sobre minha divina vontade e aquilo que mais te fiz conhecer. Como ela quer vir a reinar no meio das criaturas para restituir-lhes o direito de seu reino perdido, para abundá-los de todos os bens e de todas as felicidades que ela possui. Então, tudo que Jesus fez e a Virgem Maria são os materiais, né, e os edifícios, né, os prédios, as casas, né, que preparam o reino da divina vontade, o reino de Deus sobre a terra. O Evangelho, né, pode ser chamado de vogais, porque ali tem as principais letras, né, as principais palavras, as consoantes, né, que chamavam a atenção dos povos a esperar algumas lições mais importantes. Então, tudo que, né, foi escrito nos evangelhos era para chamar a atenção para os povos esperar algumas lições mais importantes que deveriam levar-lhes a um bem maior, que a mesma redenção. Então, o Evangelho é de extrema importância, mas ali não está tudo revelado, né? Esse reino de Deus, que é o reino da divina vontade, não está ali, né? Explícito, né? Não foi revelado ainda, não era o tempo. As pessoas precisavam primeiro conhecer a Deus, né? Aprofundar no conhecimento dele. E os sofrimentos de Jesus, a morte dele, a ressurreição, a confirmação da redenção, tudo isso, né, foram preparativos do reino da divina vontade, né? Eram as lições mais sublimes que ele pôde, né, ensinar, e todos, né, para que todos pudessem ficarem atentos, né, em conhecer mais a Deus, para esperar lições mais altas, que são esses conhecimentos a respeito do dom da divina vontade que ele trouxe através da Luísa Picarreta. E depois de tantos séculos, né, ele já o fez. E são essas manifestações sobre a divina vontade aquilo que ele mais fez a Luísa conhecer. Né, como que a divina vontade quer vir reinar no meio das criaturas para restituir-lhes o direito de seu reino perdido, né, para que a criatura volte à ordem pela qual ela foi criada, para viver da mesma vontade divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para abundar as criaturas de todos os bens, de todas as felicidades que a divina vontade possui. E Jesus diz: então, como você vê, os materiais já estão prontos, os edifícios existem, os conhecimentos do meu querer, que mais do que sol devem iluminar o seu reino e fazer construir pelos materiais formados por mim edifícios mais vastos. Assim, não se requer outra coisa que os povos que devem povoar este reino do meu Fiat, e os povos se formarão e entrarão conforme forem publicando os conhecimentos dele. Então, Jesus e Nossa Senhora já trouxeram, né,
esses materiais, né? As construções já existem e os conhecimentos sobre a divina vontade que vão ser o sol que vai iluminar esse reino. E as criaturas, né, com esses materiais formados por Jesus, né, elas vão ser esses povos que devem povoar este reino do Fiat Divino, né, este reino de Deus, que é o cumprimento do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Jesus diz: olha então, duas criaturas que descendem da vontade divina e dão o campo de ação à vontade humana, formam a ruína das gerações humanas, né? Que são Adão e Eva. Eles descendem da vontade divina, né? São descendentes. Quer dizer, né? Eles foram criados nesta vontade divina e eles deram campo de ação à vontade humana. Eles deixaram a vontade humana, a vontade própria, reinar, né? Quando eles quiseram fazer a própria vontade deles e ter o conhecimento, né? Do fruto, né? Da árvore do bem e do mal. E eles formaram a ruína das gerações humanas por eles quererem, né, ser como Deus. Eles quiseram ter o conhecimento do bem e do mal quando eles já viviam, né, em plena felicidade, alegria, união com Deus. Para que querer mais, né? Mas a vontade humana, sim, né? Ela não satisfaz, ela nunca ela está satisfeita. Então, se der atenção a ela, né, a criatura nunca vai ficar feliz, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Mas outras duas criaturas, a rainha do céu, que vive por graça no Fiat Divino, né, porque o que Deus é por natureza, ela é por graça, né, a rainha da divina vontade, e a humanidade de Jesus, que vive, né, por natureza nele, formam a salvação, nos trouxeram de novo a salvação e o restabelecimento e restituíram o reino da divina vontade, o reino do querer divino aqui na terra. E assim, como não se pode duvidar que tenha vindo a redenção, estamos unidos uma e a outra, por isso, com certeza, despontará o reino do meu Fiat Divino. No máximo, pode ser efeito de tempo. Então, Jesus está nos dizendo, né, como a gente não pode duvidar que aconteceu, né, a redenção, que a criatura foi redimida, né, foi religada ao céu, né, e então nós também não podemos duvidar que também vai acontecer o reino da vontade divina na terra, né? Pode ser uma questão de tempo, mas ele vai acontecer, né? Está no livro do céu e é o cumprimento do Pai Nosso, né? Então, cada vez que uma pessoa reza a oração do Pai Nosso, ela está chamando, né, a vontade de Deus para reinar aqui na terra, como reina no céu. E a Luísa diz: quando ouvi isto, disse: meu amor, como pode vir este reino do teu querer? Não se vê nenhuma mudança. O mundo parece que não se detém em sua carreira vertiginosa do mal. Então, a Luísa, né, ela tinha muito conhecimento, porque Jesus mostrava muitas coisas para ela, né, do que a humanidade, né, vivendo da sua própria vontade, era capaz de fazer, né, toda maldade, toda ofensa a Deus, né, todo plano de destruição, né, do homem querendo destruir o próprio homem. Então ela não via nenhuma mudança. Parece que o mundo, né, ele não para de caminhar, né, nessa carreira vertiginosa, né, que caminha para um abismo, né, no mal.
E Jesus voltou a dizer: o que você sabe sobre o que eu devo fazer e como posso passar por tudo para fazer com que o reino da minha divina vontade tenha a sua vida entre as criaturas? Se tudo está decidido, por que hesitar, né? Então, quando Deus, né, ele planeja alguma coisa, né, e começa a realizar, então está tudo decidido. Está decidido, então vai acontecer, né? E nós não sabemos, né, o que ele vai fazer, como que ele vai passar por tudo para fazer com que o reino da divina vontade aconteça e tenha a sua vida entre as criaturas, né? As criaturas viverem a divina vontade, viverem a vontade de Deus, não apenas fazerem, mas viverem, né? Então nós não temos do que hesitar, nós não temos o que temer, nós não temos que duvidar, né? Apenas confiar e desejar, né? Viver essa vontade divina, né? Estar com a disposição para cada vez mais receber conhecimentos para poder ir formando, né, dentro de nós, na nossa alma, esse reino, formando em cada alma, né, ele vai acontecer, né, o reino dos céus vai acontecer aqui na terra, né, como já acontece no céu, porque lá no céu todos já vivem na vontade divina, né, lá ninguém tem mais vontade própria. Vontade própria, vontade humana, é quando a criatura está aqui na Terra. Ela pode decidir o que ela vai fazer, mas depois que ela passa pelo purgatório, né? Muitas almas aprendem a amar a Deus lá e quando elas estão prontas já, elas vão para o céu para poder viver a vontade divina no céu. Então, aqui na Terra já é possível viver essa vontade divina, né? Porque o purgatório vai ser aqui, né? A alma vai ser purificada aqui. Então é possível a criatura viver a divina vontade, passando por essa purificação para poder ir ao céu direto quando morrer, né? Não é esse o objetivo principal, né, de quem vive na divina vontade. Isso eu só estou comentando porque é uma informação, conhecimento que está no livro do céu. Mas, né, o motivo principal é poder reparar a Jesus, é poder, né, fazer atos, né, para a salvação de todas as almas. É universal, é algo grandioso, né, que traz um benefício para todas as almas do presente, do passado, do futuro, para as almas do purgatório, para os bem-aventurados do céu, todos recebem os benefícios dos atos feitos na alma que vive na divina vontade. Então, é um dom muito grande, algo muito precioso, muito valioso, né, que precisa ser divulgado para que pessoas tomem conhecimento e também desejem, né, receber esses conhecimentos para formar nos seus corações também o reino de Deus. Amém, Fiat.